Virginia Fonseca, Emma Watson e Justin Timberlake. Vocês sabem quais são as semelhanças entre essas três pessoas? O TDAH. Eu sou a Letícia Santos, eu sou psicóloga clínica e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o que é o TDAH, né? Pra gente tentar tirar um pouco de toda essa coisa, né, que as pessoas colocam sobre o que é. Então vem comigo aprender um pouquinho mais sobre o que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Bom, para começar, a gente vai dividir esse vídeo em 4 etapas para ficar um pouco mais dinâmico, um pouco mais fácil também para vocês. A primeira delas, né, é a mais fácil, o que é o TDAH de fato. A segunda, vamos falar sobre os sintomas do TDAH. Terceira, vamos também tentar identificar como que faz ali, né, o tratamento, como que faz para a gente descobrir se tem o TDAH ou não. E a última, mas não menos importante, né, e se não tratar o TDAH, o que acontece? O que pode acontecer com pessoas que têm TDAH não tratado? Bom, então vamos lá para o primeiro tópico, né, o que é o TDAH. Antes de mais nada, né, o que vocês precisam entender é que o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, esse transtorno ele surge lá na tua infância e vai estar presente aí até a sua fase adulta, né, quando você tiver idoso, enfim, até o último dia da tua vida. Vai ser um transtorno que vai ficar junto contigo. Algumas pessoas questionam, né, se TDAH, pessoas que têm TDAH são pessoas neurodivergentes. E sim, né, gente, uma pessoa neurodivergente são pessoas que têm um funcionamento diferente, um funcionamento que não seria o normal. Eu coloco entre aspas porque falar sobre o normal e o patológico é algo muito complexo. Se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo aqui falando um pouquinho mais sobre essa questão, né, do normal e o patológico. Mas então, voltando, sim, pessoas com TDAH são pessoas neurodivergentes. O TDAH, ele tem várias características, né? Tem vários sintomas e algumas pessoas acabam deixando alguns de fora por não serem tão comentados, né? O mais comentado é aqueles que a maioria, né, que tá assistindo esse vídeo já sabe, que é a questão da desatenção, hiperatividade e impulsividade. Mas a gente vai aprender nesse vídeo que não são só esses sintomas que estão presentes. Mas recapitulando, o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta o cérebro da pessoa de maneira diferente, principalmente ali no córtex pré-frontal, onde, né, é responsável por várias questões que são muito importantes, que também é assunto para um outro vídeo um pouco mais complexo, mas para a gente dar continuidade aqui, vamos falar sobre os sintomas. O primeiro sintoma do TDAH, ou talvez a gente pode colocar assim como o primeiro, né? Porque o TDAH a gente divide ele em três, na verdade, né? 3 subtipos. Subtipo desatento, subtipo hiperativo / impulsivo e o misto, né? Que as pessoas que têm os 2 tipos de TDAH aí juntos, né, vinculados, que é uma bagunça, né? Mas acontece. O primeiro subtipo que eu vou falar vai ser o desatento, aquelas pessoas que são um pouco mais dispersas. E nós precisamos atentar que o TDAH ele é muito fácil, né, para ser confundido com outros transtornos, como por exemplo, né, o mais comum, a ansiedade. Porque quando temos ansiedade, a gente também pode ter essa dificuldade ali na concentração, quando a ansiedade ela tá um pouco mais aguçada, né, por conta das preocupações. Então, o que distingue o TDAH da ansiedade, por exemplo? O momento de início. Embora a ansiedade também possa acontecer lá na tua fase da infância, não necessariamente precisa acontecer ali. Tu pode desenvolver ansiedade em qualquer, né, momento da tua vida. Já o TDAH não. Ele necessariamente, como a gente viu lá o que era, né, necessariamente precisa acontecer na fase da infância, até ali os seus 10, 12 anos, digamos. Quando nós falamos sobre o subtipo, né, desatento, não é simplesmente você esquecer algumas coisas. Ah, eu esqueci a minha chave, eu esqueci de fazer tal coisa. Todos nós esquecemos. Então a gente precisa voltar lá no início, né, o que é normal e o que é patológico. Quando é um esquecimento que te traz prejuízos significativos, aí sim se trata de um transtorno. Mas quando é algo que você esquece, né, por estar um pouco disperso, por não estar prestando tanta atenção, por não conseguir focar muito ali em algumas coisas, isso é totalmente normal. Então a gente acaba confundindo, né, por todos nós temos muitos sintomas de TDAH, de ansiedade, de um monte de transtorno. A gente precisa olhar justamente isso. É o esquecimento, né, é a desatenção, não conseguir se concentrar ali na matéria, ter prejuízos significativos na questão acadêmica por não conseguir prestar tanta atenção. Isso tudo vai se caracterizando o TDAH, porque são coisas que estão te prejudicando e não só na escola, mas em todas as áreas da sua vida. O próximo subtipo que a gente vai falar é o subtipo da hiperatividade. Então, o que seria, né, o subtipo hiperativo? Pessoas, né, que são mais agitadas. E aí a gente tem um porém, né, um adendo. Nesse subtipo, nós precisamos entender a fase da infância e também precisamos entender a fase adulta, porque uma criança
criança se comporta diferente de um adulto. E isso a gente precisa deixar muito claro. Não é simplesmente ficar andando para um lado e para o outro, porque um adulto ele é adaptado, né? Quando nós somos crianças, nós estamos aprendendo a viver, digamos assim. Quando nós somos adultos, nós passamos por um processo de adaptação da nossa fase da infância, então a gente vai se adequando, né, aos padrões necessários, digamos assim, e isso faz com que nosso desenvolvimento ele acabe se adequando ali. Não significa que você não tem o TDAH, pelo contrário. Você só se adaptou como todo mundo. Todo transtorno que não é tratado, né, a gente se adapta. E ainda que seja tratado ali, né, na nossa fase da infância, ainda que o TDAH ele seja tratado, você vai se adaptando, porque é normal. Então vamos fazer esse parêntese, né, de quando o TDAH tá ali na infância, você vai observar o quê? Uma hiperatividade muito maior daquela criança. E não conseguir ficar sentado, como eu tô aqui agora, não conseguir ficar parado, sempre tá se balançando, é sempre, né, tá se colocando diante de atividades de risco. Então ter essa impulsividade para fazer algumas coisas, é não conseguir esperar na fila porque já quer terminar as coisas muito rápido, não cansar. Sabe aquelas crianças que parece que tem um motor ligado, que anda, você fica misericórdia, não tá aguentando mais e tá lá, agitado de novo. Isso é uma criança com um TDAH hiperativo. Já na fase adulta, essa hiperatividade ela pode passar muito para a questão psicológica, né, mental. Então, sabe quando a pessoa ela tá com a mente um turbilhão, né, um turbilhão de informações na mente. É como se ela não conseguisse controlar nada. Embora não controlamos nos nossos pensamentos, né, é como se os pensamentos eles só viessem, pronto, um monte de coisa. Então, na fase adulta, pelo fato de sentirmos vergonha, né, muitas vezes, de estar ali andando o tempo todo, mexendo muita coisa, balançando, ainda que os adultos possam, né, se balançar muito, mexer, né, ficar assim quieto, olhando para um lado e para o outro, tá assim na cadeira o tempo todo fazendo alguma coisa, né, e tá assim, levantar muito para ir no banheiro, beber água, ou simplesmente tentar dispersar um pouco, né, daquele ambiente. Isso também, né, é uma forma de expressar essa hiperatividade. Tem muita questão sensorial também. Quando nós somos adultos, né, e passamos a trabalhar, começamos a ganhar dinheiro, né? Então o que a gente faz? Começa a gastar mais. E a impulsividade, né, para comprar as coisas, vi uma coisa aqui, eu quero muito, eu vou lá e eu compro sem pensar. Isso tudo são características também do TDAH, a impulsividade com hiperatividade. E o último, né, que é o subtipo misto, que é quando você une as duas coisas. Então imagina, já é difícil para uma pessoa com TDAH, que tem um dos dois. Imagina para quem tem os dois. É desatento, é hiperativo, é impulsivo. Vira uma bagunça. Ter um já é muito difícil, né? E os dois subtipos juntos é mais difícil ainda. Então, pode acontecer sim de ter pessoas com os dois subtipos. E aí você só vincula uma coisa à outra, tá, gente? Continua com a desatenção, mas continua com a hiperatividade. São coisas específicas, mas que migram muito facilmente, digamos assim. Tô aqui hoje focado na questão, né, do TDAH. Amanhã não, mas, por exemplo, daqui uma semana eu já foco em ansiedade, daqui um mês eu já foco em tal coisa. Então vai migrando muito essa questão do hiperfoco. Eu posso ficar 5 horas fazendo uma coisa aqui, a mesma coisa, mas amanhã eu já não consigo ficar 5 horas fazendo a mesma coisa. Uma coisa muito interessante, que talvez seja interessante falar, comentar com vocês, é que pessoas com TDAH, geralmente as crises elas são diferentes. Pode acontecer de terem mais de um transtorno vinculado um no outro, e aí a crise pode se misturar. A gente não chama tanto de crises, na verdade. Mas ao mesmo tempo, pessoas com TDAH, ela tem uma intensificação dos sintomas em alguns momentos. Um outro sintoma que eu esqueci de mencionar anteriormente é que há uma desregulação emocional muito grande em pessoas com TDAH, o que é pouco comentado, né? A baixa tolerância à frustração, isso acontece muito e acaba desregulando todas as emoções. Quando está associada a um outro transtorno, principalmente no autismo, né? Isso fica um pouco mais evidente, mas as crises são justamente essas. Não conseguir regular ali tuas emoções pela frustração e tá ali um pouco mais ativo, digamos assim, os sintomas estão mais ativos. Não que deixe, né, de ficar ativos, tá? Mas é no sentido de estarem mais gritantes, né? Aumentar muito mais, intensificar muito mais. Então a gente precisa estar atento justamente a isso. Uma pessoa em crise tá ali muito focada em alguma coisa, né, e não consegue sair, e quando não consegue finalizar fica muito irritado, muito estressado, acaba se machucando, né, socando a parede, digamos assim, por impulsividade mesmo para lidar com toda a situação. Então esse é um bom ponto a mencionar, essa questão da desregulação emocional, tá, no gerenciamento de todas as emoções. Algo que podemos mencionar também nesse vídeo, né, que já é o terceiro tópico, seria qual o exame, né, necessário para identificar
o TDAH. Algumas pessoas mencionam que o TDAH ele precisa ser diagnosticado com uma avaliação neuropsicológica, ou simplesmente o psiquiatra, ou simplesmente o psicólogo. E depende, acho que essa é a palavra mais utilizada na psicologia, o famoso depende. Pode sim ser realizado o diagnóstico somente com o psicólogo, somente com o psiquiatra e somente com o neuropsicólogo, ou pode realizar em conjunto. Quando nós falamos, no diagnóstico individual, utilizamos geralmente o critério do DSM-5-TR. Então, utilizamos ali aqueles critérios diagnósticos para fazer a avaliação, mas é importante, que por mais que você atenda todos os critérios ali do DSM, a avaliação, a entrevista de anamnese, ela é fundamental. Por que eu digo fundamental? É a partir da anamnese que a gente vai entender o teu histórico de vida. Não adianta eu perguntar para você, tu é desatento, tu é hiperativo, tu é impulsivo, você fala assim, não, eu sou, Letícia, eu sou muito impulsiva, eu sou muito hiperativa, eu sou muito distraída, eu perco as coisas com facilidade. Não adianta eu só falar para você nesses tópicos e lá, check, carimba, TDAH na tua testa. Não é assim. É no sentido de entender o contexto. Tu pode ter todos os sintomas, mas se a intensidade, se o prejuízo não for algo significativo, tu não tem o diagnóstico. Então a gente precisa estar muito atento a isso. Por isso que é importante sim fazer uma boa anamnese, uma boa entrevista, para que assim a gente consiga fechar o diagnóstico. Na terapia a gente também tem alguns recursos, que podemos utilizar para nos ajudar a ter uma noção, uma percepção um pouco maior se essa pessoa tem ou não o diagnóstico. Quando tu vai para o psiquiatra, é justamente a mesma coisa. É fazer uma boa avaliação, uma boa anamnese, fechar os critérios certinho e aí vai entender, se você tem o transtorno ou não e questão de medicação. E o neuropsicólogo? Qual que é o papel do neuropsicólogo na avaliação do TDAH? Bom, a neuropsicologia, na verdade, é uma área ali da psicologia de especialização, onde a gente vai entender de uma forma mais quantitativa. Temos a questão qualitativa, que falamos, na questão da entrevista clínica, e temos a questão quantitativa, quando falamos sobre testes, entre outras coisas, porque assim a gente consegue entender a quantidade. Quando a gente fala em quantitativo, a gente fala em quantidade, mencionar números, digamos. Claro que não é tão raso assim, tá, gente? Só números. Tem uma questão muito maior por trás, mas para o vídeo não ficar tão extenso, eu vou falar mais ou menos assim para ficar um pouco mais tranquilo. E a questão qualitativa, que é como se fosse, lembra, qualitativo, qualidade. Então, como que isso apresenta? Tudo aquilo que não é mensurável. Eu não posso falar o quão desatento você é, Letícia. Eu sou 10% desatenta. Como que eu vou conseguir? Onde eu estou medindo isso? Então, na qualitativa, a gente questiona, tu é desatento? Sim, eu sou desatenta, eu me sinto muito desatenta porque acontece isso, isso e isso. Na questão quantitativa, a gente consegue mensurar um pouco, o quão desatento você é dentro ali da questão do teste, dos resultados dos testes. Então, a neuropsicóloga, ela vai fazer justamente isso, essa base de testes que vão auxiliar no diagnóstico. Tendo em vista que o diagnóstico, eu ressalto aqui porque essa é uma dúvida muito grande, o diagnóstico pode sim ser fechado tanto só com o psicólogo, só com o psiquiatra e só com o neuropsicólogo, tá, gente? Então, isso aqui espero que fique um pouco claro. Nós, psicólogos, também podemos dar diagnóstico, tá, de qualquer transtorno, sem necessariamente precisar de um exame de imagem, de um teste, digamos assim. É possível sim fazer o diagnóstico atualmente somente com uma boa entrevista clínica, tá? Espero que isso fique um pouco claro, porque é uma dúvida muito frequente. Outra questão, que a gente vai falar um pouco aqui são dos medicamentos. O medicamento, ele vai variar de acordo com a avaliação. O psicólogo não fica muito com essa parte, do medicamento. Embora nós saibamos bastante dessa área farmacológica, na nossa formação a gente precisa estudar muito da parte farmacológica, porque imagina se você vem para mim utilizando um medicamento, se eu não sei os princípios ativos, se eu não sei como que esse medicamento funciona no organismo, como que eu vou conseguir te ajudar? Hoje nós sabemos que muitos medicamentos podem induzir certos sintomas, certas crises, então se a gente não tem essa noção, como que a gente vai conseguir distinguir de fato? Alguns medicamentos atualmente que tem no mercado, que são mais comuns, assim, digamos, pro TDAH, nós falamos do Venvance, falamos da Ritalina, do Atenta e do Concentra.
conserta. Então, esses medicamentos são os mais comuns, assim, para o tratamento do TDAH. Eles são similares, mas ainda assim têm as suas diferenças. O psiquiatra ele vai avaliar junto contigo qual será o melhor medicamento para você, tá bom? Mas esses medicamentos, eles ajudam no TDAH para ali agir diretamente, né, no teu cérebro, liberando muitas questões, né? A gente fala muito sobre dopamina, né? Então, liberando muitos neurotransmissores no seu cérebro para fazer com que o teu funcionamento ele seja um pouco mais satisfatório e diminua os sintomas, né, que você tem, que te ajude a lidar muito melhor com os sintomas. Entendendo que não é só a medicação que vai fazer resultado, muitas vezes não é só a terapia, né, que vai fazer resultado, muitas vezes precisamos dos dois em conjunto. Associando a psicoterapia com a medicação, nós alcançamos vários resultados. Hoje nós sabemos que a TCC é uma ótima abordagem para o tratamento do TDAH. Temos vários estudos e temos vários resultados significativos no tratamento com o TDAH, mas entendendo que muitas pessoas elas podem precisar da medicação, assim como qualquer outro transtorno. Então, não é somente a medicação, não é só a psicoterapia. A gente precisa unir os dois, ok? Até aqui tudo bem? Se tiver dúvidas, vão deixando aí nos comentários, porque depois eu vou ler todas e eu vou tirando todas as dúvidas de vocês, tá? E aí, né, só pra gente concluir, pra quem chegou aqui até o final, vocês me perguntam, mas Letícia, e se eu não tenho tratamento, né? Se eu não fiz o tratamento na minha infância, se eu não sei, né, que eu tenho TDAH, mas se eu descobri, mas ainda não comecei o tratamento, o que pode acontecer? Quais são os riscos que eu estou correndo, digamos assim? Bom, ele causa prejuízos, né, significativos na nossa vida, né, na vida de quem tem o diagnóstico. O que pode acontecer é que as dificuldades elas vão ser muito maiores, né, gente? Você pode até fazer uma comparação, e tem estudos que mostram essa comparação. Pessoas que têm um TDAH tratado, né, de um TDAH não tratado, têm mais dificuldades acadêmicas, aquela pessoa que não consegue desenvolver tanto ali. Pode acontecer o contrário também, tá? Não é uma exceção. Mas tem as dificuldades acadêmicas, as dificuldades interpessoais, então dificuldade para lidar ali com o seu ambiente, para gerenciar as suas emoções, para gerenciar todas as suas questões, a questão do sono também, né, que é muito prejudicada muitas vezes devido à quantidade de pensamentos ali no cérebro o tempo todo, a questão da autoestima, né, pessoas com TDAH não tratado podem desenvolver uma baixa autoestima muito grande também, que a gente precisa estar atento, então tem muitos riscos, né, tem mais dificuldade em fazer muitas coisas, em conseguir, por exemplo, lidar com certas emoções. Por isso que eu falo da desregulação emocional, né, no TDAH, que ela é muito grande. Por isso que é importante a gente sempre pensar, né, em buscar o auxílio. Para os pais, né, que tem seus filhos pequenos, né, as crianças que não conseguem, né, se desenvolver tão bem na escola, tem dificuldade acadêmica, que tem comportamentos de risco, né, muito maiores. Então, isso é bom que a gente ficar atento. Para os adultos também, porque adulto se coloca em comportamentos, em situações de risco muito mais rápido, muito impulsivo, muito hiperativo, né, muito desatento, não consegue lidar com muitas demandas ali do dia a dia, tem muita dificuldade no trabalho, né? Outra questão também, né, é associar com outros transtornos, porque, por exemplo, a ansiedade, ela tá muito ligada também com a questão do TDAH. Então, uma criança que não teve o tratamento adequado para o TDAH na infância, na fase adulta, o fato de não conseguir gerenciar tantas informações, principalmente atualmente, né, onde o mundo cobra demais as pessoas, é muito difícil, né? Essa pessoa pode desenvolver uma ansiedade, né, um transtorno depressivo, entre outras comorbidades que podem surgir. Então, é importante a gente fazer esse tratamento muito bem, né? É importante a gente conseguir analisar muito bem todas essas demandas para que a gente possa proporcionar para as pessoas uma melhor qualidade de vida. Então, se você se identificou com alguma coisa desse vídeo, se você acredita que tem pessoas, né, no seu ciclo que possam, né, ou que apresentam algumas dessas coisas, encaminhe esse vídeo, né, para que eles possam ver, né, analisar também e buscar ajuda. Hoje nós temos várias formas, né, de buscar ajuda, seja no CAPS da cidade, seja no SUS, tem os particulares também, né, para quem tem condições, mas não deixe de buscar ajuda, tá? Fico à disposição caso vocês precisem de algo, pode me mandar mensagem aqui mesmo, né, deixar aqui nos comentários, ou ir lá para as minhas outras redes sociais, né, como TikTok, Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tá? Vou deixar o @ aqui, e vocês podem ir lá tirar dúvidas, me mandar mensagem no direct, eu vou responder. É muito bom ter vocês por lá também.
Muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Beijo, vão lá nas minhas redes sociais, deixem mensagens, perguntas, qualquer coisa que eu tô aqui respondendo vocês. Obrigada e tchau, tchau!